Neste vídeo, você vai ver as adulterações nos escritos de Ellen White e algumas abominações que alguns pastores estão falando e escrevendo. Você vai ver tudo nesse vídeo, até o final. Estamos denunciando isto para que nossos irmãos adventistas sinceros percebam que nós estamos sendo enganados. Pastores e tradutores da casa publicadora intencionalmente modificou e manipulou os textos de Ellen White para dar a entender que Ellen White pensava como eles. Você verá neste vídeo se estamos falando a verdade ou não, pois contra fatos não há argumentos. Nada podemos contra a verdade. Ao mudar as palavras e cortar partes do texto de Ellen White, eles atribuem ao texto um significado falso, alterando-o virtualmente. Confirme neste vídeo por vós mesmos. Lede com os vossos próprios olhos. Ellen White nos diz: o que escrevi é o que o Senhor me ordenou escrever. Não me foi dito para alterar o que enviei. Então aqui está muito claro que Deus não permite alterações nos seus escritos, no que ele escreveu. Também, nos escritos de Ellen White, também não é permitido fazer alterações e nem acrescentar, nem tirar, sem autorização da autora, a menos que Deus mostrasse para ela. Então não era para ser tirado e nem alterar absolutamente nada. Provérbios capítulo 30, verso 6 diz: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, Deus ele dá uma advertência para não acrescentarmos nada e nem tirar nada da sua palavra, para que ele não nos repreenda. Então devemos tomar muito cuidado para não alterar e nem colocar nada na palavra de Deus. Ellen White, no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 386, nos diz: interpretar mal e dar um sentido forçado, meio verídico e místico aos oráculos de Deus é para os instrumentos humanos um ato que põe em perigo sua própria alma e a dos outros. Então é muito perigoso torcer a palavra de Deus, dar um sentido meio verídico, místico, porque isso põe em perigo a nossa própria alma, e não só a nossa, mas também a dos outros. Porque eles acrescentam palavras e tiram textos e palavras dos escritos de Ellen White? Por que você acha que eles fazem isso? Sabe por quê? Porque acrescentam para fazer você crer naquilo que foi acrescentado. E fazem cortes de palavras e textos para você não perceber aquela verdade que estava exposta. Então esse é um dos motivos porque muitos tradutores fazem com os escritos de Ellen White essas alterações. Ellen White profetizou que grandes mudanças ocorreriam após 1915, após a sua morte. Veja o que ela diz: digo-vos agora que quando eu repousar, grandes mudanças terão lugar. Eu não sei quando serei levada, e desejo avisar a todos contra os ardis do diabo. Eu quero que o povo saiba que eu os avisei plenamente antes da minha morte. Então ela está deixando claro que grandes mudanças iam ocorrer. E essas mudanças não seriam para o bem, mas para o mal. Viria a apostasia ômega e ela tremeu para o nosso povo. E ela deixou claro que ela queria avisar antes que ela morresse, para que o povo soubesse que ela avisou. Tem havido muitos traidores disfarçados no acampamento. Ela falou em 1915. Quem são esses traidores disfarçados no acampamento? Os jesuítas católicos e os maçons. Foi profetizado pela própria Ellen White que a Igreja Católica, que os católicos iriam invadir a nossa igreja, e também a nossa igreja tem muitos maçons. Esses são os traidores, eles estão realmente mudando a nossa doutrina, tudo para envergonhar a nossa igreja.
Agora vejamos algumas adulterações, traduções erradas e tendenciosas para enganar e fazer Ellen White dizer o que ela não queria. Vamos analisar o primeiro texto. Na meditação matinal de 2002, Cristo Triunfante, na página 146, no dia 19 de maio, por que foi alterada? Veja só. Como Ellen White escreveu no manuscrito 163, você vai lá no site, como você está vendo a fonte aqui em vermelho, e você pega o texto que está lá no manuscrito 163 de 1902. Vou colocar para você aqui, para ficar mais claro, escrito aqui, como está em azul aí, de fundo azul. E vamos ver a tradução, como que foi que ela escreveu. Você pode ver aí, ela diz: aqueles que são colocados em posições de responsabilidade devem ser homens que temam a Deus, que perceba que são apenas homens, não Deus. Devem ser homens que administrem sobre a direção de Deus e para Ele. Darão eles expressão à vontade de Deus para o seu povo? Permitirão que o egoísmo macule palavras e atos? Será que eles, depois de obter confiança do povo como homens sábios, que temem a Deus e guardam os seus mandamentos, subestimarão elas a exaltada posição que o povo de Deus deve ocupar nesses dias de perigo? Tornar-se-ão, mediante a confiança própria, marcos falsos, apontando o caminho da amizade com o mundo, em lugar de apontar o caminho para o céu? Então veja só, isso foi o que ela escreveu. Agora, nós vamos ver o que Ellen White escreveu, colocamos do lado aqui esquerdo da tela, e como foi alterado pelo White State, que está lá no livro Cristo Triunfante, na página 146. Ellen White ela escreveu: deve ser homens. Como foi que o White State colocou? Deve ser homens e mulheres. Ellen White não escreveu homens e mulheres, ela escreveu homens. Ela escreveu apenas homens. O White State escreveu apenas seres humanos. Ellen White escreveu: deve ser homens. O White State escreveu: deve ser pessoas. Ellen White escreveu: confiança no povo como homens. Como foi que o White State colocou? Como líderes. Agora, como você está vendo, o texto foi alterado para fazer parecer que Ellen White apoiou a ordenação de mulheres. Por isso eles colocaram a linguagem de gênero inclusiva. O objetivo dessa alteração foi tentar mostrar que Ellen White apoiava a ordenação de mulheres. Esse foi o objetivo de acrescentar as palavras mulheres, seres humanos, pessoas, líderes. Agora observe, eles mudaram o texto e depois usam o mesmo texto para apoiar uma nova posição na igreja. Esse é o pastor Ângelo Manuel Rodrigues. Ele usa esse texto adulterado para apoiar a ordenação de mulheres. Olha só o que ele diz, ele escreveu. Vamos traduzir. Isso aqui é uma parte que você, como você vê, ele vai citar depois o texto de Ellen White, que foi alterado, já com suas alterações, pelo White State. Ele escreveu: Ellen White apoia a ideia de colocar mulheres em cargos administrativos elevados. Depois de uma discussão sobre a entronização de Davi e as instruções que Deus lhe deu, ela aplica a narrativa para os líderes da igreja. Agora só, ele diz isso e em seguida ele cita o texto adulterado da meditação. Como você pode ver aqui, ó. Ele cita e depois ele coloca o texto, escreve o texto para apoiar, para dizer que Ellen White apoiou a ordenação de mulheres. Quando na realidade Ellen White, o texto escrito por Ellen White não diz isso. Outro livro, Vida de Jesus, página 31 e 32. Por que foi alterado? Olha só. O livro Vida de Jesus, em inglês,
é a história de Jesus, como você pode ver. E aqui você pode ver o texto em fundo azul que Ellen White escreveu no original. Aqui está a tradução. Todavia, não era assim com Jesus. Ele tinha prazer em meditar acerca de Deus. Quando chegou ao templo, observou atento o serviço ministrado pelos sacerdotes. Inclinava-se com os adoradores quando se ajoelhavam para a oração e unia sua voz à deles em louvor a Deus. Agora olha só como que o livro de Jesus foi traduzido pela Casa Publicadora. Presta atenção nessa palavra grifada em vermelho. O que eles tiraram? Tiraram as palavras quando se ajoelhavam. Eles não traduziram, eles cortaram. Por que eles tiraram essa palavra quando se ajoelhavam? Nós sabemos que a adoração correta, especialmente quando nós podemos ajoelhar na igreja, nós precisamos ajoelhar diante de Deus. Só que a maioria das orações que são feitas na igreja não é de joelho, é em pé. E eles querem tirar a ideia de que devemos ajoelhar diante de Deus. Então, esse é um dos motivos porque eles tiraram essa frase. Porque nós devemos, a prioridade é ajoelhar diante de Deus nas orações, especialmente na igreja. É claro que se você estiver no ônibus, se você estiver andando, você não vai ajoelhar na rua. Mas na igreja, o correto é todos nós ajoelharmos em todas as orações que são feitas. Só que na igreja adventista não está sendo feito isso. E eles abominam essa ideia. E eles estão tirando todas as partes que falam sobre essa questão. Esse foi um dos motivos porque eles tiraram essas palavras. Outro livro. Se você for no original, Spiritual Gifts, aqui está a parte no livro Spiritual Gifts, e grifada em azul, a parte que foi, você pode ver aí que foi mudada. Nós vamos ver aonde foi mudada. A tradução diz: foi-me mostrado que mais mortes têm sido causadas por tomar drogas que por todas as outras causas combinadas. Está falando que foi mostrado para ela, que Deus mostrou para ela. Só que como é que Casa Publicadora traduziu? Mensagem Escolhida, volume 2, na página 450. Ela escreveu, eles traduziram: maior número de mortes tem sido como causa a ingestão de drogas que outras quaisquer causas combinadas. Então eles tiraram a palavra, essa tradução aqui, que diz foi-me mostrado. Então, por que eles tiraram que foi mostrado? Porque na mente deles, Ellen White não está correto ao dizer que as drogas, que muitas mortes estão sendo causadas por uso de drogas, de farmácia e outros tipos de drogas. Porque se eu tirar a palavra foi mostrado, então posso dizer que foi Ellen White que falou. E não foi Deus que mostrou para ela. Então, teve um objetivo ao tirar essas três palavras. Foi-me mostrado. Ellen White escreveu foi-me mostrado. Então deveria o tradutor ser honesto e colocar do jeito que ela escreveu. No livro Grande Conflito, na página 50, tem outra coisa terrível que foi feito pela casa. No original está escrito assim. Ellen White escreveu no original do Grande Conflito: mais do que isto, o Papa a si tem arrogado os próprios títulos da deidade. Intitula-se a si mesmo o Senhor Deus, o Papa. Pretende ser infalível e exige que todos os homens lhe prestem homenagem. Como você pode ver aí, isso foi o que Ellen White escreveu. Agora, como foi que a Casa Publicadora traduziu? O livro Grande Conflito, na página 50. Eles colocaram: tem-se dado ao Papa os próprios títulos da divindade, como você pode ver em amarelo. E Ellen White não escreveu isso. Ellen White disse: o Papa a si tem arrogado os próprios títulos da deidade. E eles colocaram diferente, eles falaram tem